Olá pessoal, neste vídeo iremos demonstrar como realizar uma comunicação remota entre dois equipamentos, sendo um CLP da HI e o outro equipamento um escravo Modbus TCP. Também poderia ser um outro equipamento da HI, que utiliza o protocolo SCP-HI, um outro controlador, mas como o protocolo Modbus é nativo aos equipamentos da HI, nós vamos fazer esse exemplo aqui com um CLP da HI como mestre e outro CLP da HI como escravo. Como estamos utilizando o protocolo Modbus TCP, vai ser uma conexão Ethernet, então nós dizemos que é um cliente Modbus TCP e um servidor Modbus TCP. Então o cenário que nós temos aqui é esse: o cliente Modbus TCP tem esse IP, que vocês podem ver aqui, e o servidor, ou seja, o equipamento que iremos acessar e que vai servir informações para o nosso cliente, tem este IP aqui que vocês podem estar observando, e essa porta. Nós iremos utilizar um bloco de função, e a função 235 é a função de comunicação remota. Com isso, conseguiremos realizar leituras e escritas Modbus, ou, caso optemos por utilizar o protocolo da HI SCP-HI, através desse bloco de função, chamado bloco SCB. Então, o nosso mestre ou cliente realizará a leitura das memórias M10, M11 e M12 do escravo ou do servidor e irá salvar esses valores lidos na base de memória dele, no endereço M100, M101 e M102. Perfeito? Essas memórias M são 16 bits. Então, no caso do protocolo Modbus, estaremos realizando leituras de holding registers. Tá legal? Bom, feito a explicação do cenário, vamos para a parte de configuração. Vamos nos comunicar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o meu mestre com o IP 130, conforme indicado, e o meu slave com o IP 133. O meu slave já tem um programa carregado, simulando dados nas memórias M10, M11 e M12, que nós iremos ler. Ele já está configurado para esse IP, já está configurado um socket Ethernet, né, um canal de comunicação Ethernet dele, já está configurado como servidor e com a porta 502 e com o protocolo Modbus TCP. Então agora nós vamos configurar o mestre, que é o IP 130, para estar acessando esse slave. Então, comunicar com o equipamento e vamos navegar ferramentas, comunicação, configurar controlador. Vamos clicar em Ethernet e agora iremos mudar o modo de operação para cliente. Vocês podem observar que este é o único socket que nos permite configurar o modo de operação como cliente. É uma exclusividade do socket 1. Então, caso você necessite essa aplicação e também necessite outro tipo de comunicação Ethernet, nós recomendamos deixar o socket 1 separado aqui para atuação como cliente, tá? Então vamos selecionar o protocolo Modbus TCP, que é o protocolo que utilizaremos para nos comunicar com o nosso escravo, né, e realizar leituras nele. Modo de operação cliente. Realizaremos uma autoconexão com o escravo e aqui indicaremos o IP e a porta do escravo. Como vocês podem ver, endereço de IP destino e porta destino. Conforme eu expliquei aqui, o nosso escravo está com o IP final 133 e a porta 502. Tá ok? Feita essa configuração, podemos confirmar e reiniciar o nosso controlador mestre, beleza? E vamos estabelecer a comunicação novamente. Legal. E agora, pessoal, então, a gente vai criar o nosso projeto, né? Eu já tenho o meu criado aqui, então eu vou abrir e comentar com vocês, tá? Bom, para a gente realizar essa comunicação, nós vamos utilizar o bloco SCB com a função 235, conforme eu indiquei anteriormente. Esse bloco, como o próprio nome diz, né, um bloco de função, ele utiliza parâmetros. Então é necessário parametrizar este bloco para que ele realize essa função de comunicação remota. Então, a gente pode apertar o Ctrl H aqui no bloco para abrir o help dele. E aqui em parâmetros ele nos indica o que devemos passar. Tá legal? Então, vamos clicar aqui e colocar um bloco SCB novo. Ele fica em especiais, esse símbolo aqui de como se fosse a letra P, tá?
Beleza. Então, se nós observarmos, nós temos o parâmetro P1, P2, P3 e P4. P1, P2, P3 e P4. Cada parâmetro espera receber alguma informação, sendo que o parâmetro P2 espera receber um vetor de informações. São diversas informações que vamos passar neste parâmetro P2. Então, como faremos isso? Bom, temos que observar o que o parâmetro está pedindo e preencher com o valor equivalente. Então, o parâmetro P1, ele pede isso aqui. Eu não vou ficar lendo todos os parâmetros, né? Mas o primeiro parâmetro aqui é o valor da função, né? E a função de comunicação remota, como a gente comentou no começo do vídeo, é o valor 235. Então aqui eu posso estar preenchendo, a gente pode observar no bloco. Vamos abrir o help novamente e observar aqui, ó. Eu posso preencher com uma constante K, uma constante inteira de 16 bits. Por quê? Porque esse valor não vai mudar. Então, eu selecionei essa constante aqui e o valor que eu atribuí para ela é o valor 235. Então, o primeiro parâmetro desse bloco está recebendo o valor 235. Beleza? Agora o segundo parâmetro, identificador do canal de comunicação. Este parâmetro a gente vai utilizar o socket cliente. E aqui embaixo a gente pode ver que o socket cliente é o código -1. Então, esse parâmetro espera ser preenchido por uma memória M. E, como vocês podem observar, este vetor é sequencial. Então, caso você coloque no parâmetro 2 uma memória, por exemplo, M10, significa que a M10 é para esse parâmetro, a M11 será para esse, a 12 para esse, a 13 para esse, a 14 para esse e a 15 para esse parâmetro aqui. Beleza? Então é isso que a gente tem que entender, ó. Nós vamos passar a M10 aqui e mover os valores de constantes para as memórias sequencialmente de forma vetorial. Então M10, M11, M12, M13, M14, M15, tá? E aí a M16 e M17 seriam os parâmetros 3 e 4, conforme a gente pode observar aqui. Beleza, pessoal? Então agora, na M2, nós vamos preencher o código do canal de comunicação utilizado, que foi o socket cliente, e o código dele é -1, como podemos observar aqui. O próximo parâmetro é o ID do slave, ou seja, o endereço individual do dispositivo que nós desejamos realizar a leitura. No meu caso, o parâmetro é 1. Então eu fiz um move de uma constante para a minha próxima memória sequencial do vetor, conforme eu expliquei aqui, que vai ser a M11, movendo o valor 1 para ela, tá? Então aqui eu estou movendo o valor -1 para M10, aqui eu estou movendo o valor 1 para M11 e assim sucessivamente no vetor, de acordo com o que está pedindo. Próximo parâmetro, código da função. Eu estou usando o protocolo Modbus, mas você poderia fazer no protocolo SCPHI. Como eu estou usando o protocolo Modbus, eu vou clicar aqui e ver qual código eu gostaria de estar utilizando. No caso, eu vou estar realizando uma leitura de variáveis holding register, que são de 16 bits. E o código para ela é 1, tá? Então eu vou fazer aquele move do 1 para M12, que seria o próximo parâmetro no nosso vetor lá que estamos passando para o parâmetro P2. Legal? Agora, o próximo parâmetro, memória que eu irei salvar o valor que eu li do meu slave no meu mestre. Ou seja, aqui eu gostei de deixar assim para a gente visualizar as memórias. Eu estou fazendo um move da M100 para M100, M101 para M101 e M102 para M102. Por quê? Eu vou estar lendo lá do meu slave a 10, a 11 e a 12 e salvando na 100, 101, 102. Então esse move aqui permite que a gente visualize depois no depurador. Então a gente consegue ver se os valores estão chegando para a gente, certo? Inspecionar esses valores. Então eu vou estar movendo o primeiro valor que eu vou ler, que é a M10, eu vou estar movendo para M100, certo? E o próximo parâmetro aqui é a quantidade. Então eu disse aqui que eu vou ler a 10, 11, 12 e salvar na 100, 101, 102. Então eu tenho que ler 3, certo? Então, com isso ele sabe onde ele tem que salvar, com isso ele sabe quantas ele tem que salvar, que é 3. E aqui no último parâmetro, é o parâmetro que indica onde eu vou ler, que no caso é a 10 do meu slave, tá? Conforme a gente pode observar aqui no parâmetro do bloco, aqui com o help do bloco, tá legal? Agora, o parâmetro P3 é um parâmetro não utilizado, você só precisa preencher uma memória para
para que o bloco entenda que existe um espaço para ele retornar um valor ali. E o parâmetro P4 também precisa ser preenchido com uma memória para que o bloco retorne um código de erro ou sucesso. Se ele retornar 0, indica sucesso. Se ele retornar algum outro código diferente de 0, você pode estar clicando aqui, vendo qual o número e qual o código de erro correspondente a esse número. Beleza? Então, feito isso, nós já parametrizamos o nosso bloco conforme a descrição dos parâmetros, passamos um vetor com os parâmetros do P2, com os valores do parâmetro P2, e agora esse bloco ele funciona no que a gente chama de transição de subida. Então ele espera que o contato seja fechado aqui para que todos esses parâmetros sejam carregados no bloco de função e ele seja executado. E aí, para ele ser executado novamente, ele precisa de outro pulso. Então, o que a gente costuma fazer é deixar um contato aberto para habilitar e dar o pulso no bloco. E no fim da linha aqui, a gente coloca um reset daquele contato que a gente fechou. Então, a gente basicamente seta e reseta, para que isso torne-se cíclico. Porque a ideia no futuro é que você utilize um timer que a cada tempo fique realizando esse comando no bloco. Caso você precise ler endereços diferentes ou utilizar códigos diferentes, como por exemplo escrita, você vai governar através de um timer, de uma máquina de estados. Agora eu quero ativar esses parâmetros para o bloco, agora eu quero carregar outros parâmetros no bloco. Então isso cria para você a liberdade aí de dar um pulso de entrada no bloco e depois resetar ele no fim. Tá legal? Bom, feito isso, pessoal, tá pronto o nosso bloco de comunicação. Vamos descarregar aqui o programa e vamos depurar e ver se a gente consegue realizar a leitura. Então, conforme eu tinha indicado, né, eu deixei as memórias M100, M101 e M102 movendo para elas mesmas, para que a gente pudesse clicar com o botão direito e inspecionar variáveis. Tá? Igual eu já deixei aqui. Então agora vamos dar um comando, né? Vamos dar um pulso no bloco, e aí ele vai passar os valores para o bloco e executar o bloco. E aí ele vai resetar, deixando o bloco disponível para a próxima leitura que a gente queira realizar. Então eu vou dar um comando aqui, e aí ele fez a leitura para mim e retornou nas memórias que eu indiquei que eu queria salvar, que é a partir da M100, os valores do meu slave. Vou dar mais um pulso, que eu quero ler o meu slave agora. Beleza? Então ele deu o pulso, realizou a leitura e resetou para o próximo. Agora eu quero ler novamente, ver qual é o valor que está agora. Está simulando dados lá no meu slave, eu quero ver quanto está. Aí mudou aqui novamente, ó, os valores, são valores diferentes. Agora eu quero dar mais um pulso. Então aqui eu estou fazendo na mão, mas a ideia é que vocês façam com um timer pulsando depois. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Para utilizar um CLP da HI como um cliente, mestre, Modbus TCP e realizar uma autoconexão a outro slave ou servidor Modbus RTU. A gente permanece à disposição. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente do suporte da HI Tecnologia. Obrigado a todos.